Olá, amigos e amigas do PCdoB São Paulo, boa tarde. Estamos aqui iniciando uma série de lives, transmissões ao vivo, com lideranças que vão falar sobre a crise que abate a cidade e o estado de São Paulo, sobretudo com o avanço do coronavírus. Hoje nós temos 3 convidados, vamos apresentar rapidamente cada um deles antes de começar o debate. A primeira é a Solange Caetano, presidenta do Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo. Tudo bem, Solange? Você nos ouve? Oi, André, tudo bem? Estou escutando perfeitamente e quero dizer que é um prazer poder estar aqui falando dessa questão da saúde no nosso município, né, que está aí colocada em xeque nesse momento. E dizer que, como presidente do Sindicato dos Enfermeiros, enfermeira, atuante, advogada, que tem buscado garantir as condições de trabalho para os profissionais da saúde, eu quero estar sempre, cada vez mais dentro dessa luta pela saúde pública, pelo SUS, em defesa daquilo que é importante para a nossa população. Deixa eu te fazer uma pergunta, Solange. A base do Sindicato dos Enfermeiros e Enfermeiras aqui em São Paulo, a base é estadual. Quantos trabalhadores, mais ou menos, compõem a enfermagem em São Paulo hoje e quantos na capital, mais ou menos? Nós temos enfermeiros, nós temos 137 mil. Se a gente ampliar isso para profissionais da enfermagem, que engloba enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, nós alcançamos o número de 400 mil profissionais no estado de São Paulo. Sendo que na cidade de São Paulo nós temos 34% desse montante concentrado na cidade, né? Que é mais ou menos um terço, um quarto aí da categoria no município de São Paulo. E os demais estão distribuídos pela Grande São Paulo e pelo interior do estado. Lembrando que nas cidades, não tem nenhuma cidade no estado de São Paulo que você não encontre pelo menos um profissional de enfermagem, porque se não tiver enfermagem, não tem saúde nesse país, né? Então, nós estamos presentes em todos os municípios, em todos os lugares, mas a grande concentração é aqui, no estado de São Paulo. Na Maravilha. cidade de São Paulo, desculpa. Maravilha. Outro convidado nosso é o advogado Arnaldo Bispo do Rosário. Tudo bem, Arnaldo? Você consegue nos ouvir? Sim, perfeitamente. Boa tarde. Você já foi subprefeito aí em Hermelino Matarazzo, já esteve bem envolvido com essas demandas da comunidade que hoje devem estar explodindo, e é advogado do Instituto do Advogado da Zona Leste. É isso, Arnaldo Costa. Se apresente aí para os nossos internautas, por favor. Então, boa tarde, André. Parabenizo o pessoal da comunicação do partido pela excelente iniciativa, né, para a gente descortinar essas questões e o povo compreender mais, e a gente também. Parabenizar a Solange Caetano, né? Além de mulher, é enfermeira e a pessoa que trabalha na linha de frente, os enfermeiros que estão sendo os mais atingidos. À medida em que a sociedade não se cuida, a gente pune o trabalhador que vai ficar soberbado de trabalho, né? Então, em nome da Solange, em nome da baiana Ana Nery, que é a patrona das enfermeiras do Brasil, nessa semana eu quero parabenizar todos esses funcionários que trabalham com a saúde pública, né? E também, daqui a pouco vai entrar o nosso querido amigo Francisco Freitas, que é um militante antigo da saúde. Então, eu sou Arnaldo Bispo do Rosário, advogo há 30 anos e sempre estive envolvido nessas lutas populares, sociais. Eu tenho um trabalho no meu escritório, mas eu sei que, enquanto cidadão, eu acho que é muito pouco eu cuidar só de mim.
Então, eu tenho que tirar um pouco do meu escritório, um pouco do meu dia a dia, para fazer um trabalho mais amplo, um trabalho mais coletivo, em busca de uma sociedade mais justa. E é isso que eu tenho aprendido com esse grupo que eu caminho há 30 anos, que é o PCdoB. É isso. E agradecer também os internautas, né? Que sem eles, a gente vai ficar falando só para nós, seremos a voz que clama no deserto. E a gente tem certeza que vai ter bastante gente discutindo com a gente aqui. Maravilha. O terceiro convidado nosso é o líder comunitário Francisco Freitas, que foi conselheiro municipal de saúde e hoje é diretor da FACESP. Boa tarde, Freitas. Você nos ouve? Boa tarde, André. Nos ouvindo. Boa tarde, Solange. Boa tarde, Arnaldo. É um prazer enorme, né, estar com vocês nesse momento de grandes aflições, né, que vive a sociedade brasileira, e parabenizar o partido, né, por essa iniciativa. É um trabalho que às vezes a gente trabalha muito e esse trabalho fica muito ali dentro da militância, né, dentro daquele espaço, né? E quando a gente tem esse espaço aqui, que é um espaço democrático, né, de comunicações, para a gente poder, assim, colocar o que a gente pensa, o que a gente acha e como a gente está vendo toda essa situação que está aí. Então, parabenizo a todos aí, estamos juntos. Uma pergunta, Freitas. Você é diretor da FACESP. O que significa a FACESP? O que ela representa? Tá. André, só uma observação, estou te ouvindo aqui, eu coloquei no volume máximo, mas estou te ouvindo assim muito baixo, mas deu para ouvir. A FACESP é a Federação das Associações Comunitárias do Estado de São Paulo, né? A FACESP é uma entidade que existe aqui há 30 anos, é uma entidade combativa, e que a FACESP ela está em todas as frentes de luta, né, em defesa do nosso povo, né? A FACESP atua na área da habitação, né? Tem várias entidades que são ligadas à FACESP, filiadas à FACESP, né? Como é o caso, por exemplo, do nosso MDM na Zona Sul, né? Que tem a camarada Nilda, né? O camarada Tonhão, que são grandes lideranças lá da região, e também tem a UNegro, né, a União de Negros, tem a União Brasileira de Mulheres. Então, são várias entidades que compõem a FACESP. E a FACESP tem atuado muito na área da saúde, a nível municipal e a nível estadual, né? Eu estive no Conselho Municipal até o mês passado, a gente acabou fazendo já a transição, já tem um novo conselho eleito, e eu deixei aí, depois de 2 anos, a coordenação adjunta do Conselho Municipal. E no último congresso da FACESP, eu fui eleito, então, para assumir a pasta da saúde na entidade. Então, é isso aí. Maravilha. Eu vou fazer uma pergunta comum aos 3 convidados. Agora há pouco, faz mais ou menos 2 horas, foram divulgados os números mais recentes da pandemia do coronavírus aqui no estado de São Paulo. Nós chegamos a 58.247 casos, sendo quase 4.000 nas últimas 24 horas. O estado já registra 4.501 mortes. Foram 187 pessoas que morreram nas últimas 24 horas. Taxa de ocupação de leitos de UTI, 84,4% na região metropolitana, 68,8% no interior. Nós temos hoje 3.904 pessoas internadas por causa do coronavírus em São Paulo. Isso casos confirmados, fora os casos suspeitos, as subnotificações. A pergunta comum que eu faço a todos: em que medida esse cenário é uma crise anunciada? É uma coisa que, a pandemia não é anunciada,
mas o cenário de limitação da saúde pública já é uma denúncia antiga. Eu pergunto a vocês, o que poderia ter sido evitado se houvesse políticas públicas mais concentradas na área da saúde? Começo pela Solange Caetano. Por favor, Solange. Ligar seu áudio. Isso. Primeiro, eu acho que nós estamos vivendo um momento em que ninguém estava preparado. Né? Uma pandemia, é isso que você falou, ninguém está preparado para uma pandemia. O mundo não estava preparado para a pandemia do coronavírus. Haja visto o que aconteceu em todos os países, Itália, Espanha, China, enfim, todo mundo enfrentando esse vírus de uma forma que veio de uma forma avassaladora. Mas nós poderíamos, sim, ter minimizado todo o sofrimento que a população brasileira está vivendo se, de fato, o governo brasileiro tivesse pensado políticas públicas de sustentação e de valorização do Sistema Único de Saúde. Nós temos aí a emenda constitucional 95, que foi editada, né, que retirou o orçamento da saúde e educação. Isso fez com que o Sistema Único de Saúde tivesse cada vez mais sendo sucateado na ponta da assistência. Impediu que você tivesse equipamentos que hoje nós estamos correndo atrás para comprar, né? Aparelhos respiratórios, oxímetros, aparelhos de glicemia, que estão faltando, inclusive, nos hospitais de campanha, viu, André? Já estão faltando nos hospitais de campanha para dar assistência aos pacientes. Tudo isso nós poderíamos ter pensado se nós tivéssemos um sistema com orçamento e com gestão pública, com responsabilidade. Então, faltou planejamento, faltou orçamento para o Sistema Único de Saúde, e eu espero que os nossos governantes tenham aprendido a lição, que não se pense em resolver os problemas agora, somente na pandemia, mas que pense em revogar a emenda constitucional 95, revisando o orçamento, pensando políticas mais amplas para o Sistema Único de Saúde para os próximos anos, porque a pandemia ela vem, ela tem a sua forma avassaladora de avançar, levando vidas e vidas de pessoas, mas ela vai reduzir, ela vai cair, né? A curva vai cair e a pandemia vai passar. Mas novas pandemias poderão vir. Então, é preciso que não só os profissionais que estão dando assistência, não só a sociedade, mas principalmente que o governo ele entenda e aprenda que é preciso garantir financiamento e estrutura para o Sistema Único de Saúde, dar uma assistência com qualidade para a população brasileira. Muito obrigado, Solange. Arnaldo Bispo, faltou muita coisa em saúde ou a surpresa era inevitável? Olha, o epicentro começa lá na China, como todo mundo sabe, né? E aí não vai nenhuma crítica, porque o mundo inteiro está sujeito a acontecer, como aconteceu a chamada peste negra, a gripe espanhola e várias outras doenças no mundo, né? Então, a gente não pode taxar um país, isso aí é uma tremenda de uma besteira e um preconceito. Mas teve o epicentro na China. Depois teve o tempo de ir para a Europa. E lá na Europa, a gente já via, nos meios de comunicação, que ela é avassaladora mesmo. E nos Estados Unidos da América, o presidente Trump dizendo que era uma coisa besta, que não tinha problema, etc. E esse nosso presidente que costuma seguir de forma taxativa o pensamento dos Estados Unidos da América, desse presidente, disse que no Brasil era uma gripinha. E se o principal magistrado da nação, o principal cargo da nação, diz que é uma gripinha, o que fará o Zezinho do bairro, né? Então, eu entendo que o homem mais importante da nação foi negligente, e essa negligência, ela foi se espraiando pelo Brasil. Então, a pandemia,
ela não era tão previsível assim, mas o resultado dela é altamente previsível e eu tenho certeza, e os números estão mostrando que os governos do Brasil o governo brasileiro foi bastante negligente. E continua sendo. Por quê? No mundo, a variação está sendo de 2,2 de 24 horas em 24 horas. No Brasil, está sendo de 7,7, ou seja, mais de 3 vezes a velocidade que está tendo no mundo. E, infelizmente, se nós não... A sociedade civil organizada, né, não ir para cima, a coisa vai piorar, porque hoje nós tivemos notícia que mais um ministro da Saúde pediu a demissão, o Taixe. Então, assim, não existe essa dicotomia de saúde e emprego e trabalho. Se não tiver vida, não tem emprego, não tem trabalho. A gente sabe também que tem os trabalhos essenciais. Então, esses essenciais vão ter que trabalhar. Agora, tem que criar condições para que esses que trabalham nos serviços essenciais não serem prejudicados, como está acontecendo com o pessoal da saúde, os enfermeiros, os médicos. Tem amigos meus aqui da saúde que já estão internados e alguns que, inclusive, já morreram. Então, para dizer a resposta, a gente começou tarde no enfrentamento dessa questão e ainda está patinando no enfrentamento dessa questão, e o Brasil pode ter os piores índices no enfrentamento dessa pandemia. Obrigado, Arnaldo. Freitas, é uma crise anunciada ou não tinha muito o que fazer? Olha, eu coloco é o seguinte, eu quero aqui coletivizar as responsabilidades, tanto da gestão municipal, quanto da gestão estadual e quanto da gestão federal. Então, vamos colocar o seguinte, quando isso aconteceu lá por volta de fevereiro, não só a Organização Mundial da Saúde, mas o próprio governo chinês passou relatório para o mundo inteiro, colocando a questão da pandemia, o que estava acontecendo naquele momento lá em Wuhan. Então, isso é muito importante a gente frisar, porque há muitos imbecis espalhados aí pelo país querendo jogar responsabilidade lá na China. Isso aí poderia acontecer em qualquer lugar, veio de lá. O governo chinês tomou medidas extremamente pertinentes, duras, né, para combater, como de fato está dando assim, um grande exemplo para o mundo de como se combate assim, uma epidemia de tão grande devastadora que ela é. No Brasil, nós temos um problema. Primeiro, nós não temos governo, e isso é muito ruim. Né? Um país que não tem uma liderança política, que não tem um governo central, aonde ele centralize responsabilidade, aonde ele diga para o país o que deve ser feito, infelizmente nós não temos. Nós temos um governo que todos os dias ele cria um fato político para desestabilizar o país inteiro. E aí vai para a economia, aí vai para a saúde, aí vai para o meio ambiente. É só a gente parar e olhar o que está acontecendo no país. Então, esse é um fato muito grave. Tanto é que, nesse cenário, vem o consórcio, né, dos governadores do Nordeste e assume essa frente. Né? Aqui em São Paulo, nós temos aí várias dificuldades, André. Primeiro, trata o seguinte, qual foi as medidas que o governo municipal tomou para combater a epidemia. No Conselho Municipal, no final da minha gestão, estava se iniciando a pandemia, eu convoquei uma reunião, convocamos a Vigilância Sanitária, a Covisa, para vir dar uma explicação, para dizer se o governo municipal tinha algum plano de contingência,
né? E eles falaram que tinha, que é o que acontece, né? Você pega todas as entrevistas que a gestão dá, não falta material de proteção, não falta luva, não falta avental, os hospitais estão todos eles abastecidos, não tem problema de esgoto agora lá no EMB, não tem problema de chuveiro, você entendeu? É tudo uma maravilha. Os caras não têm assim a hombridade, a dignidade de assumir os seus erros, né? Porque quando a gente assume erro, a população assume também, vai junto. Mas quando a gestão ela tenta dizer todos os dias na televisão que está tudo ok, que não é essa palavra está tudo ok, é porque quando você a Solange sabe muito bem disso. Os enfermeiros estão sem material de proteção. Aí vai os enfermeiros para a porta do hospital, protesta, diz que não tem. Vem a secretaria na televisão e diz que tem. Quer dizer, E quem está mentindo? Eu confio nos trabalhadores. Eu, sinceramente, confio nos trabalhadores. Esses que estão na linha de frente. Então, quando começamos a grande crise mesmo aqui em São Paulo, vamos pegar aqui a nossa cidade, o governo começou a construir os hospitais de campanha. Eu dizer para o Edson... Eu peço para que você, por favor, seja um pouco mais breve. Tudo bem? Tudo bem, tá. Solicitei, por exemplo, assim, a secretaria, ao Edson Aparecido, que construísse hospitais de campanha nas regiões periféricas, porque só foi construído nos bairros de classe média alta. Foi lá para o Pacaembu, a Embi, né, Ibirapuera. Quer dizer, é uma situação bastante complicada. Então, eu entendo que é um desafio muito grande que nós vamos ter pela frente, e se as gestões não coletivizar todas essas informações, todas as ações que vão ser tomadas com o controle social, com a sociedade, o movimento da sociedade organizada, vai ser muito difícil, porque está muito complicado. Maravilha, meu cara. Obrigado. Solange, parabéns. Então, um pouco atrasada pelo Dia Internacional da Enfermagem, para os 137 mil enfermeiros aqui no estado. Uma pergunta. Todo dia se noticia essa questão das condições de trabalho na enfermagem. Falta de equipamento, o Freitas e o Arnaldo citaram. Muitas mortes também, fora adoecimentos, né? Casos confirmados, mortes. Qual que é o cenário mais assim mais concreto da situação dos enfermeiros hoje? Há muita bola dividida, informações parciais, muita relativização. Pelo sindicato, que tipo de denúncia que chega, que tipo de informação que está ocorrendo, como que está esse quadro hoje? Bom, André, só para complementando a pergunta anterior, né, da questão da situação que nós estamos vivendo, que era uma tragédia anunciada, eu acho que nós precisamos debater com a sociedade a questão do isolamento social. É preciso que a sociedade entenda que o isolamento social ele é de extrema importância para a gente poder minimizar os resultados da pandemia, né? Então, nós que participamos do Conselho Municipal, do Conselho Estadual, que estamos nas comunidades de bairro, precisamos dialogar com a população de como é importante usar máscara, manter o distanciamento e manter o isolamento social. Falando da questão das condições de trabalho dos profissionais, olha, primeiro, esse ano, né, parabenizar todos os profissionais enfermeiros, técnicos auxiliares que estão nos assistindo, né, dizer que foi considerado pela Organização Mundial da Saúde como o ano dos enfermeiros e parteiros no mundo, exatamente porque a Organização Mundial da Saúde entendia que é preciso ter mais profissionais de enfermagem para ter
uma saúde, uma boa saúde para o povo no mundo, né? Faltam 18 milhões de profissionais para a gente poder atingir os objetivos da Agenda de 2030, os objetivos sustentáveis do milênio. E nós aqui estamos enfrentando essa pandemia sem condição de trabalho, tá? Não é divagação isso, os profissionais não estão exacerbando, de fato, eles estão com sobrecarga de trabalho, sem equipamentos de proteção individual para trabalhar, e quando tem, isso, estou falando em nível de Estado, mas no município de São Paulo nós tivemos inúmeras denúncias de profissionais que estavam recebendo equipamentos de proteção individual, como, por exemplo, máscaras cirúrgicas, que elas pareciam papel, né? Então, não adianta você fornecer um equipamento de proteção que você está enganando o trabalhador. Ele acha que ele está protegido, quando, na realidade, aquele equipamento não está dentro do preconizado pela Anvisa, que garante a qualidade e que garante a saúde desse profissional. E o reflexo da falta de equipamentos de proteção individual, falta de máscara, gorro, luva, avental impermeável, como aqueles macacões impermeáveis que o povo usa aí na China, nos Estados Unidos, que aqui no Brasil tem sido extremamente difícil chegar nos profissionais. A máscara N95, que é ideal por conta da filtragem do vírus, que também não chega nos trabalhadores. Então, não adianta você dar equipamento e esse equipamento não cumprir o papel dele. Olha os números que nós temos, né? Hoje, pelo Conselho Federal de Enfermagem, no Observatório da Enfermagem, nós temos 14.699 profissionais de enfermagem afastados, com suspeita de, alguns casos confirmados, outros com suspeita de ter adquirido Covid-19. E aqui no município de São Paulo, nós temos 4.183 profissionais afastados. Não é qualquer número, gente. Daqui a pouco não vai ter mais trabalhador da saúde para cuidar do povo, né? Só no município de São Paulo, nós já tivemos 16 óbitos de profissionais da saúde. Isso incluindo enfermeiros, médicos, técnicos, auxiliares de enfermagem. Então, é preciso que o governo preste atenção nos equipamentos de proteção, porque os trabalhadores eles precisam estar protegidos, porque senão daqui a pouco a gente não tem gente para continuar fazendo cuidado. E só para terminar esse ponto, nós temos recebido denúncias de hospitais em que a chefia de enfermagem não quer que o trabalhador use máscara porque não quer assustar a população. Nós ainda temos isso. Nós temos casos de empregadores que estão fazendo transporte de óbitos, que os profissionais estão fazendo transporte de óbitos sem o equipamento, com roupa comum, né? E pacientes que morreram de Covid, casos suspeitos. Isso nos hospitais de campanha, no município de São Paulo. E por mais que a gente, através da mesa de negociação, através do Conselho Municipal, cobre a Secretaria Municipal de Saúde de uma resposta, que apresente, inclusive, os dados de quantos estão afastados, quanto adoecido, quanto que entregou de máscara, quanto que entregou de equipamento de proteção, esses dados não aparecem de jeito nenhum. Muito bem, Solange. Arnaldo, você mora numa região maior da cidade de São Paulo, e você acabou de entrar com uma representação no Ministério Público para exigir a instalação de um hospital de campanha na região. O que te motivou a fazer essa representação e em que pé está esse processo? Qual que é o andamento esperado? Sem dúvida. Dando sequência àquilo que nós falamos, que o governo entrou atrasado, mesmo tendo as experiências amargas em outros países do mundo, o governo entrou atrasado, né? E pensando nisso, e pensando que quando nós tínhamos um isolamento social de 55%, né?
nesse isolamento de 55%, cada pessoa infectava 1,6, ou seja, quase 2 pessoas eram infectadas por uma. Quando a Organização Mundial de Saúde fala que quando tem 1 por 1, já é caso desse lockdown, que o ministro falou, que é o tal de tranca-rua, né? Então, assim, essa briga insana de querer sair para a rua de qualquer forma, esse tiro vai sair, inclusive, pela culatra, porque à medida que vai aumentando a infecção, as autoridades sanitárias, os governos vão ter que tomar medidas mais duras, né? Então, baixo índice de isolamento, etc. Sabendo que a orientação, inclusive, do magistrado da nação, era no sentido de que era uma gripinha, eu, preocupado, fiz um estudo bem detalhado do que estava acontecendo, tanto do ponto de vista dos índices, dos fatores da medicina, né, como também da Constituição Federal e das leis, e tomei a iniciativa de ingressar com a representação no Ministério Público, porque o Ministério Público tem a atribuição de ingressar com ação civil pública e exigir políticas públicas, sobretudo nas áreas que são abandonadas. E a Zona Leste de São Paulo, com aproximadamente 4 milhões de habitantes, a Zona Leste de São Paulo, se fosse um país, seria o 128º país em população do mundo. A população da Zona Leste da cidade de São Paulo, ela é maior que a do Uruguai. Então, ela é maior do que muitos países. E, curiosamente, fez-se um hospital de campanha no AMB, como foi falado pelo Freitas, né? Foi feito no Pacaembu e no Ibirapuera. E no local que tem o maior número de população, uma população de baixa renda, não fizeram absolutamente nada. Então, baseado nisso, eu tomei essa iniciativa e ela tem tido uma repercussão muito grande. As pessoas estão aderindo, nós estamos conseguindo conversar com autoridades, né, no sentido de exigir que se coloque um hospital de campanha na Zona Leste. E o Ministério Público tinha me pedido 10 dias para analisar, e ainda não chegou esses 10 dias para analisar. Mas eu vi que o Ministério Público já está conversando com o prefeito e com o governador, inclusive estava conversando até dessa hipótese desse tal de lockdown. Eu não gosto dessas palavras de estrangeirismo, né? Esse negócio de trancar tudo. Agora, se nós não tomarmos medidas, a coisa vai ser muito pior, porque não adianta o sujeito abrir o bar, não adianta o sujeito abrir a padaria, e ele vai querer se salvar, e a gente sabe da dificuldade que está tendo mesmo. As pessoas têm os seus compromissos e tal. Nós todos temos que nos unir para que essas ações que são tomadas, elas tenham um bom encaminhamento, eu estou fazendo essa parte. Nós temos que nos unir para que os pequenos empreendedores não quebrem, tenham acolhimento do Estado, não é? Porque, assim, nós temos que salvar as vidas primeiro. Salvando as vidas primeiro, com esse hospital de campanha e essas ações mais concretas, aí a gente também vê esses micros e pequenos empresários que estão sofrendo muito e, pelo desespero, ficam pregando essa loucura das pessoas irem para a rua para acabar com o isolamento social, sabendo que é ir para o abismo. Então, assim, eu vou continuar na luta. Quando a gente, como advogado, a gente entra com uma ação, uma representação, e a gente não tem efeito, na primeira instância, a gente continua brigando. A tarefa do advogado não é como a tarefa do assistente social, que hoje é dia dos assistentes sociais também, né? A tarefa desses profissionais é não desistir nunca, porque vale a pena lutar. É isso, André. Maravilha, Arnaldo. Parabéns aos assistentes sociais. Essa outra categoria está na linha de frente dessa luta. Freitas, você
liderou, desde o ano passado, tem liderado uma batalha pela continuação do programa Mais Médicos de São Paulo. Prejudica o combate ao coronavírus? Em que medida a atenção básica faz falta no momento como esse? André, primeiro é o seguinte, eu queria até... É bom que a Solange está presente, que a Solange pode afirmar o que eu vou falar. Antes da pandemia, a cidade de São Paulo já tinha um déficit muito grande, tanto de médicos quanto de enfermeiros. Por exemplo, enfermeiros são 2.800 enfermeiros que faltam na cidade de São Paulo, e em torno de 2.200 médicos. Esses dados, inclusive com relação aos mais médicos, são dados extraídos da secretaria, que o G1 conseguiu há 1 ano e meio atrás, baseado na Lei de Acesso à Informação. Os mais médicos, aí vamos falar no contexto geral, nós temos hoje no Brasil, André, em torno de quase 17 mil médicos brasileiros formados no exterior e que não têm o CRM. E por que os médicos não têm o CRM? Porque o governo, esses últimos 3 anos, o governo não realizou revalida. Então, não realizando revalida, não tem como esses profissionais trabalhar com segurança. Em São Paulo, tinha os médicos do Edital 12, que é esse que você se refere. Eu venho acompanhando esses médicos há 2 anos. Foi quando começou os salários a atrasar, aí na gestão do Wilson Polara, começou a atrasar os salários, e também no começo da gestão do Edson Aparecido, mas aí com o Edson Aparecido a gente já fez mais as tratativas no sentido da renovação dos contratos. Isso não aconteceu, nós entramos com a ação, a FACESP, a CMP e a UMPES, nós entramos com ação na justiça, nós ganhamos na primeira, o juiz determinou um período de 6 meses para que tanto o Poder Municipal e o Ministério da Saúde buscassem uma alternativa para os mais médicos. E o Mandetta, no período, dizia e falou publicamente que não ia recorrer da sentença. Mas na semana seguinte, o infeliz recorreu e nós perdemos. Então, os contratos foram findados em setembro do ano passado. De lá para cá, a população ficou sem o atendimento dos mais médicos. Se a gente colocar uma agenda média de 40 consultas dia, nós deixamos por ano de atender 220 mil pessoas, por falta dos mais médicos. O que aconteceu? Assim como o Arnaldo brilhantemente fez, que foi entrar com essa ação no Ministério Público, exigindo, né, porque a palavra, Arnaldo, é exigir do poder público, né, que se levante, inclusive, fazendo um paralelo com relação a isso, eu, na minha ação, no meu pedido que eu fiz ao doutor Arthur Pinto, Filho, que é o promotor de justiça, que cuida da saúde no estado de São Paulo, eu falei o seguinte: olha, pode pedir, inclusive, apoio do Exército para levantar essas lonas, levantar esses hospitais. O Exército não está aí para reprimir, né, em caso de saque, como queria o Moro. Não, eles têm que trabalhar, distribuir cesta básica, distribuir máscara, levantar hospitais. Esse é o papel das Forças Armadas, né? Então, é o seguinte, hoje, André, nós temos 17 mil médicos de braços cruzados, enquanto a população está padecendo. Agora, por outro lado, eu entrei com ação também no Ministério Público, no Ministério Público Estadual, mas o doutor Arthur, por se tratar de uma competência do Ministério Público Federal, encaminhou para a doutora Lisiane para tratar dessas questões, que é uma ou recomendação ou determinação do Ministério Público Federal que o governo o governo federal libere a contratação desses médicos. E esses médicos estão aí parados. Então, o que nós queremos? Nós queremos que os médicos venham a prestar serviço para a população.
Nós queremos também, André, que não é só essa questão. O governo do Flávio Dino fez uma ação agora muito boa, que foi através da Universidade Estadual do Maranhão, e eles fizeram um edital. E o Flávio Dino acatou. Então, o Maranhão vai contratar mais médicos sem que eles tenham feito o exame do Revalida, porque não é culpa dos médicos. Há 3 anos que o governo não realiza. É uma implicação danada com os mais médicos, porque os médicos vieram para... foi um plano que colocava filho de sapateiro, de empregada doméstica, toda essa história que nós já sabemos, e a grande maioria desses médicos saíram das periferias, da zona, nossos filhos, né? Então, isso aí cria um impacto muito grande na grande burguesia médica. Tanto é, para finalizar, André, que o CFM entrou com ação e ganhou a ação agora na Justiça, né, dizendo que os médicos só podem atuar com o Revalida. Então, que o governo abra, o Ministério da Educação abra de imediato, em regime de urgência, né, a prova do Revalida, porque a população não pode ficar esperando, né, dentro dos leitos, nos hospitais, morrendo, enquanto médicos que forem estudar fora, com o dinheiro do contribuinte brasileiro, estejam de braços cruzados sem servir a população. Maravilha, Freitas. Nós vamos encerrando aqui, fazer uma última pergunta para cada convidado, e a mesma pergunta. Os 3 aqui, a Solange Caetano, o Arnaldo Bispo e o Francisco Freitas, são pré-candidatos a vereador pelo PCdoB na cidade de São Paulo. Então, eu peço que a cada um dos 3 se despeça aí dos internautas e diga o que motiva a ser candidato aqui em São Paulo hoje, o que levou cada um a tomar essa decisão de concorrer à Câmara Municipal. Por favor, Solange. Bom, antes de falar da questão da pré-candidatura, eu quero aproveitar esse momento final para tocar em alguns assuntos. Eu quero dizer para o Francisco Freitas que, de fato, no município de São Paulo faltavam, né, antes da pandemia, 2.800 profissionais de enfermagem. Né? Então, não é um número pequeno, é um número extremamente grande, já naquela época. E agora, com os hospitais de campanha, mesmo tendo contratado um grande número de profissionais, porque eles contratam através de organizações sociais, esse número tem sido insuficiente para prestar assistência para os pacientes. Ontem mesmo eu recebi 2 denúncias de hospital de campanha, tanto do Anhembi quanto do Pacaembu, que o número de trabalhadores que estão lá é insuficiente. Tem um enfermeiro ficando com 50 pacientes, um técnico de enfermagem para 19 pacientes. Então, é impossível você diminuir qualquer risco de contaminação entre um paciente e outro com um número tão grande assim de profissionais. E eu quero pedir, inclusive, o apoio, né, do Arnaldo, do Freitas, que estão aí no debate, junto com o Conselho Municipal de Saúde, com a comunidade, que nós precisamos pedir mais médicos, mas nós precisamos pedir mais trabalhadores da enfermagem, porque, de fato, quem carrega a bucha, quem é a linha de frente, quem está 24 horas por dia ao lado do paciente é o profissional da enfermagem. O médico passa, ele visita, ele faz diagnóstico, ele tem a sua importância dentro da equipe. Mas se você não tiver profissional de enfermagem para prestar assistência, ficar na cabeceira do paciente às 24 horas, você não consegue fazer esse paciente ter alta, ir para casa e se restabelecer dentro da sociedade como um todo. Então, a gente precisa brigar por mais médicos, sim, mas precisa brigar também por mais profissionais da enfermagem. Eu quero dizer que a questão do isolamento social, né, tem um ponto que é muito importante, que é o fato de que a periferia até quer fazer isolamento social,
mas nós temos que brigar com o governo federal porque é preciso que o auxílio emergencial saia. Se as pessoas não têm dinheiro, é óbvio que elas vão sair para tentar buscar ganhar o seu pão para sobreviver. Então, é preciso medidas para que o auxílio emergencial seja de fato, chegue de fato na mão de quem precisa. E com relação ainda à questão dos leitos, vamos lembrar aqui um projeto de lei do deputado Orlando Silva, né? Que fala da fila única, um projeto extremamente importante, que pode, inclusive, ajudar nessa sobrecarga do sistema do município de São Paulo, porque é um projeto que coloca os pacientes uma fila única de leitos, tanto do setor público quanto do setor privado, ou seja, setor privado não seria só para receber paciente de plano de saúde, paciente particular, é para receber qualquer um que precise de um leito de UTI. Então, o projeto 2176 do Orlando, extremamente sensato, que deve ser apoiado pela sociedade do começo ao fim e que é de muita importância. Bom, e falando um pouco da minha pré-candidatura, eu resolvi ser pré-candidata porque eu quero estar fazendo parte desse debate da saúde do nosso município, de forma mais efetiva, e poder construir políticas públicas como representante do Legislativo, não só para a minha categoria, mas para a população do município de São Paulo como um todo, né? Eu conheço bem as estruturas, o funcionamento delas, então eu quero ser uma das atoras para tentar buscar melhores condições de saúde, melhores condições de atendimento para a nossa população. E, é óbvio, também tentar trazer melhores condições de trabalho para os nossos profissionais. Muito obrigado, Solange. Arnaldo Bispo, suas considerações finais e o porquê da sua decisão de se candidatar a vereador neste ano. Eu quero começar já agradecendo a oportunidade de estar falando para os internautas, a iniciativa do partido, né? Eu tenho uma experiência que já vai... Quando eu tinha 16, 17 anos, já comecei a trabalhar em associação de bairros. Com 19 anos de idade, eu era o presidente da Associação de Bairros da Vila Rosária, aqui em São Miguel Paulista. E eu tenho essa trajetória. Fui assessor na Câmara Municipal, fui assessor na Assembleia Legislativa. Então, eu tenho um acúmulo. E nunca deixei também de advogar, de encostar a barriga ali no balcão do fórum, etc. Então, eu tenho um acúmulo de informações, né? Óbvio que a gente está sempre aprendendo, mas eu tenho um certo acúmulo, e com esse acúmulo eu pretendo contribuir com o conjunto da sociedade, porque, assim, a minha vida enquanto pessoa praticamente é uma vida resolvida, uma vida simples, uma vida aqui do bairro, mas eu sinto que eu não poderia deixar de dar mais essa contribuição. E eu fui convencido por vários amigos que eu deveria cumprir esse papel, e por isso que eu me dispus a cumprir esse papel. E eu quero também, tendo êxito nesse projeto, e eu tenho certeza que a gente vai ter êxito, convencer os jovens a gostarem mais da política. Tem um velho ditado que diz assim: quem não gosta da política está condenado a ser governado por quem gosta. Tem um general ateniense, né? Péricles, ele dizia o seguinte: na sociedade ateniense tem homens e mulheres que têm as suas coisas privadas e tratam de coisas públicas. Esses são imprescindíveis. Mas o que só cuida das suas coisas privadas, que só cuida daquela sua vidinha do dia a dia, ele é um inútil. Por que um inútil? Porque ele deixa de olhar o Estado. E esses homens mal intencionados se assenhoram desses espaços de poder. Eles vão criando condições, vão ocupando espaço. Então, assim, a nossa omissão, o nosso desinteresse, e a gente sabe que muito dessa ojeriza que a sociedade tem contra políticos
ela tem um lastro, ela tem uma razão de ser, mas tem mecanismo da gente tirar esse pessoal de lá e fazer com que o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso estado e o nosso país sejam um dos melhores do mundo. Nós temos 12% da água doce do mundo. Nós temos uma floresta amazônica que é cobiçada pelo mundo inteiro, que a gente pode passar para o mundo sem mexer, sem destruir a floresta, passar para o mundo oxigênio. A chuva que chove em vários lugares do mundo é por conta da floresta amazônica. Então, nós nascemos num país maravilhoso e temos que fazer com que ele seja cada vez melhor. E cada um faz no seu bairro, cada um faz na sua cidade, né? Cada um faz no ambiente que pode. Eu pretendo, enquanto vereador, fazer na cidade de São Paulo, onde nasci em 1960 e amo essa cidade, conheço essa cidade, trabalho em São Paulo desde quando eu me conheço gente, com registro em carteira com 13 anos de idade, coisa que no futuro me parece que não vai ter muito, esse negócio de registro em carteira, pelo desmantelamento que está tendo dos direitos trabalhistas, etc. Mas vamos lutar contra essa onda. O ser humano sempre lutou, o ser humano sempre foi vencedor, por isso que nós estamos aqui na face da Terra há milhões de anos, e não vão ser os desonestos, não vão ser os injustos, e não vai ser esse coronavírus que vai vencer a gente. Um abraço e muito obrigado. Maravilha, obrigado, Arnaldo. André, Oi, Solange. Oi, André. Depois você poderia me dar uma palavra que eu esqueci, dois pontinhos. Diga lá, pode falar. Primeiro, eu queria parabenizar todos os assistentes sociais pelo dia deles, que hoje é dia dos assistentes sociais, então meus parabéns a todos, e dizer que estamos juntos, todo mundo na saúde, uma profissão bastante importante nesse contexto de pandemia e, óbvio, para o Sistema Único de Saúde. E, por último, agradecer o espaço de poder estar aqui colocando um pouco das questões da enfermagem, da saúde como um todo, e dizer que eu estou à disposição para aqueles que estão nos assistindo, que quiserem entrar em contato, pelo e-mail para a gente conversar, né, presidencia@cesp.com.br, que podem entrar em contato, que eu respondo todas as questões que tiverem dúvidas em relação à enfermagem e à saúde. Ok? Obrigada. Maravilha, Solange. E você, Freitas, quais são as suas considerações finais e por que você decidiu ser candidato a vereador em São Paulo? Bom, primeiro eu quero também, né, parabenizar aqui os assistentes sociais, né, pela relevância, pela importância que eles jogam no dia a dia, né, somente na administração pública, né, que tem muitos assistentes sociais fazendo esse trabalho. André, eu sou cearense, tenho uns filhos de 60 anos, cheguei em 1972 aqui em São Paulo, fui morar em Mauá, e começou a minha vida de militância ali em Mauá, né? Foi em 1986, eu acabei, pela primeira vez na minha vida, saindo candidato, né, também pelo PCdoB, a deputado estadual, era muito, muito menino, mas a gente tinha uma militância muito forte, né? Depois, por todas as razões, a ditadura, a perseguição na empresa, eu acabei sendo afastado da empresa. Fui para a Europa, fiquei quase 2 anos na Inglaterra, voltei da Inglaterra, juntamos aqui a família e fomos no comecinho, fevereiro de 2000, nós somos uma família inteira para o Japão, né? Lá no Japão, como não poderia ser diferente, André, eu acabei né, militando e conheci o Partido Comunista Japonês, movimento sindical, e tive o apoio imediato do sindicato e me integrei às fileiras do Sindicato dos Metalúrgicos, Maquinária e Informática do Japão, que aí eu acabei me tornando vice-presidente do sindicato de 2 províncias muito importantes, que é a província de Shizuoka e Aichiken, onde tinha a maior concentração de trabalhadores brasileiros e estrangeiros.
Fiquei 12 anos no Japão, sempre na militância, na área dos direitos humanos, né? Na ocasião, em 2005, solicitei o presidente Lula, quando viajou ao Japão, fizemos uma conversa, solicitei que fosse construído um acordo na área da previdência social entre o Brasil e o Japão para proteger os brasileiros que lá estavam. Passamos 5 anos negociando esse acordo e o ex-ministro Gabas esteve no Japão e celebrando lá o acordo e nós participamos de tudo isso. Voltando para o Brasil, eu acabo indo cumprir essa tarefa da FACESP no Conselho Municipal, fiquei por 4 anos. Lá deu para acumular muito, muito mesmo, viu, André? Porque aí eu fiquei vendo como que é realmente assim, a situação da periferia, a falta de inclusão social, a falta de saneamento básico, lugares como o Maxilar, aonde o Estado esqueceu de que existe. Então, tudo isso vai motivando aos nossos longos anos de experiência, faz com que a gente, na nossa vida, tome decisões. Né? Não foi fácil. Para mim, confesso para vocês, e vocês sabem disso, não foi fácil para mim tomar uma decisão dessa. Eu pensei muito, eu conversei muito com os amigos, me aconselhei com você, com tantos outros camaradas aí, antigos também, assim, do partido, veteranos, e aí eu acabei aceitando. É um desafio muito grande, e justo no momento, eu tive... Olha, são 2 momentos da minha vida, né, que são históricos, porque eu saí em 86, a gente ainda estava na ditadura militar, né, em 1986, né, os resquícios, tudo ali, a gente tinha feito uma grande luta pela redemocratização do nosso país. E hoje nós estamos vivendo também um governo de cunho extremamente autoritário, fascista, sexista, racista, né, que não tem o menor apreço pela vida humana, e é completamente diferente do que nós pensamos, né? Então, baseado em tudo isso, eu falei que ia desafiar. E é um desafio também a mim mesmo, né? Como é que a gente pode servir? Como é que nós podemos contribuir para que a sociedade avance? A Câmara Municipal tem 55 vereadores. Esses 55 vereadores... 90%, 85% não representam o sentimento, as verdadeiras necessidades da população. Não representam. Então, são poucos que estão lá na Câmara Municipal. E você sabe, São Paulo, agora que por causa da pandemia vai mudar, mas o orçamento para São Paulo de 2020 foi da ordem de 68 bilhões. E para a saúde, quase 14 bilhões. Então, é um momento que nós estamos vivendo muito difícil, inclusive para a gente fazer a nossa campanha, né? Nós temos que nos adaptar a as tecnologias, aprender, né? Você viu, foi uma dificuldade para entrar, mas deu tudo certo. Então, eu acho que sair candidato. A outra questão é sair candidato pelo PCdoB. Há uma diferença, não é só o fato de você ser candidato, é você ser candidato pelo PCdoB, pela sua história, pelo seu passado, pelas suas lideranças. Imagina o Freitas na Câmara Municipal, tem uma responsabilidade muito grande, porque por lá passaram Jamil Murad, Ana Martins, Alcides Amazonas, né? Então, você tem na Assembleia Legislativa, você tem Nivaldo Santana, também o Amazonas, também Jamil Murad. Então, é uma responsabilidade muito grande. Eu espero ser digno, né, naturalmente, do apoio assim, da população. Nós vamos continuar nessa luta. Essa luta da pandemia está exigindo de todos nós. Esse momento, a gente não está fazendo discurso ideológico. Esse momento agora nós temos que unir forças, nós temos que criar uma grande frente, uma grande coalizão nacional para combater 2 vírus, que é o vírus da pandemia, o coronavírus, e o vírus que está lá em Brasília, que todo dia nos atormenta. E para finalizar, André, eu quero aqui, a Solange fez uma referência ao projeto 2176 do Orlando, eu quero aqui parabenizar ao Conselho Municipal
eu conversei com os nossos companheiros e foi encaminhada uma resolução e o Conselho Municipal, baseado no projeto 2176, aprovou ontem por 18 votos favoráveis, uma resolução para seguir a fila, para que a fila tenha critério. Nesse momento, nós não devemos privilegiar quem é rico, quem tem plano de saúde. Nós temos que privilegiar a vida. É pela vida que nós temos que lutar. Não é o cara que tem mais dinheiro, quem não tem mais dinheiro. Ele não vai poder entrar numa fila, não ocupar o leito, porque a conta dele é gorda. Não, tem que ter isso. E para isso, infelizmente, no Brasil, precisa ser regulamentado. E o Orlando, que é um grande camarada e pré-candidato a prefeito por São Paulo, você vê que São Paulo, com todas as desgraças e o Brasil que está acontecendo, você tem Dino no Maranhão, você tem o governo de Pernambuco com a nossa vice-presidenta, e você tem aqui um quadro do quilate, da importância moral e política do Orlando, que é o nosso pré-candidato a prefeito. Então, acredito que nós vamos trabalhar muito. Te agradeço bastante pelo espaço, e eu espero que não seja o último, porque a gente tem muita coisa para ir falando sobre dessa pandemia, e aí eu queria pedir para quem está nos ouvindo que multiplique essas informações. É preciso manter o isolamento. Os hospitais só estão entupidos porque o isolamento não está existindo. Por outro lado, o que o prefeito Bruno Covas, aliás, minha solidariedade ao prefeito Bruno Covas, que foi hospitalizado ontem no Sírio-Libanês, ele já vem com problema de câncer. Então, nesse momento, a cidade de São Paulo não pode perder aí a sua liderança. Nós temos divergências políticas profundas, não rezamos na mesma cartilha, mas para nós a vida está sempre em primeiro lugar. Então, quero aqui dar um abraço a todos e dizer, tanto para a administração do Covas quanto para a administração do Jorge Dória, que, como a Solange falou, e o Arnaldo, todos querem ficar nas suas casas. Quem não quer ficar nas suas casas? Mas de barriga vazia não dá. Então, é preciso que o Estado banque, além do governo federal, o Estado de São Paulo, o estado mais rico da federação, precisa fazer um gesto de boa vontade e de ponto de vista prático, fazer a política de ponto de vista prático, dar uma bolsa para todos os desempregados, para todos os trabalhadores informais dessa cidade. Eu cheguei aqui, como eu falei, em 1972. Até hoje eu não parei de trabalhar. Então, o Estado só comeu. Agora, para finalizar mesmo, de verdade, é preciso que o Estado devolva a essa população nesse momento de tantas dificuldades. E juntos nós vamos vencer essa pandemia e vamos lutar para que o Partido Comunista do Brasil tenha uma bancada bem representativa na Câmara Municipal. Obrigado, André! Maravilha, eu agradeço muito a Solange Carneiro, ao Arnaldo Bispo, ao Francisco Freitas. Já começou aqui uma live no Instagram do deputado federal Orlando Silva com o Jorge Abraão, da Rede Nossa São Paulo. Essa é a primeira live do PCdoB São Paulo com os pré-candidatos. Solange Caetano, eu falei errado o nome, perdão. Eu agradeço a todos e tem uma nova rodada com vocês na semana que vem. Muito obrigado. Boa tarde. Abraço. Abraço.